Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor, professor de ciências, e na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a ecologia. O que é a ecologia? A ecologia é uma ciência que estuda o meio ambiente e os seres vivos que estão inseridos nesse meio ambiente, a função de cada um, o nome do local que eles vivem, qual é a função deles, etc. Então nós vamos ver os principais conceitos que são trabalhados em ecologia, que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia, nessa disciplina. Então, o primeiro conceito, todo mundo já ouviu falar, que é presa e predador. Qual vai ser a diferença? O predador vai ser aquele que se alimenta da presa, e a presa vai ser aquela que serve de alimento para o predador. Então, na imagem, quem é a presa e quem é o predador? A onça pintada é o nosso predador e está se alimentando desse veado, desse cervo, que é a presa. Um animal herbívoro. Um animal herbívoro é aquele que se alimenta de quê? De plantas. Tem também os animais que são carnívoros. Os animais carnívoros, eles se alimentam de outros animais, né? Então, o leão é um exemplo de um animal carnívoro. E o ser humano? O ser humano, ele se alimenta de carne, se alimenta de plantas. Os animais que eles possuem uma dieta onde eles se alimentam tanto de um quanto de outro se chamam animais onívoros. Então, aqui nessa imagem a gente tem vários animais. Ah, mas eu não quero chamar de animais. Como é que eu falo dos animais de um lugar? Os animais de um lugar, eles são chamados de fauna. Então eu quero saber qual é a fauna da floresta amazônica. Se eu quero saber qual é a fauna da floresta amazônica, eu quero saber quais os animais que tem lá. Assim como eu posso querer saber quais são as plantas de determinado lugar. Quando eu quero saber as plantas de um determinado lugar, eu falo que eu quero saber sobre a flora daquele lugar. São o quê? São árvores altas, são árvores baixas, são arbustos? Como é que é a flora daquele lugar? Então eu quero saber das plantas daquele lugar. Os habitats. Os habitats são os locais onde os animais moram. Se eu perguntar para você, qual é o habitat de um morcego? O morcego ele gosta de viver dentro de cavernas, de locais escuros, de grutas. Então esse é o habitat do morcego. Aí tem também o nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? O nicho ecológico é a função, é o papel ecológico que aquele ser vivo ele desenvolve naquele lugar, na comunidade que ele vive. Já o habitat não. O habitat a gente já aprendeu que é o local que ele vive. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplos de habitats e nichos ecológicos. O mico-leão-dourado vive na Mata Atlântica, que é o seu habitat. Esses animais vivem em grupos familiares e sua dieta é composta de frutos, alguns pequenos animais e, em geral, insetos. Então, se o mico-leão-dourado, eu também posso achar aí, por exemplo, como é que é a alimentação dele. Ele é herbívoro, ele é carnívoro ou ele é onívoro? Ele se alimenta de frutos e também de pequenos animais, então ele é um animal onívoro. Ele também é um ótimo dispersor de sementes, sendo importante para a polinização das plantas. Esse é o nicho ecológico do mico-leão-dourado. No segundo exemplo, a gente tem: as zebras e as girafas ocupam o mesmo habitat, as savanas africanas, mas elas não são competidoras, porque a alimentação da zebra é rasteira e da girafa na copa das árvores. Esse é o nicho ecológico desses animais. Alguns animais que têm, por exemplo, a mesma dieta e o mesmo nicho ecológico, eles tendem a entrar em competição. No caso aí, a zebra ela não vai entrar em competição com a girafa. Por quê? A alimentação da zebra é rasteira, são gramas. E da girafa? A girafa ela se alimenta de folhas que estão aqui na copa das árvores. Terceiro exemplo, o papagaio da cara roxa é outro animal que tem a Mata Atlântica como habitat. O seu nicho ecológico ocorre 2 vezes por dia, de manhã e à noite, quando o animal está ativo. Ele se alimenta de flores, frutos e folhas. Aí eu tenho uma foto de um
do fundo do mar. A gente também pode falar que o fundo do mar é um ecossistema. O que é um ecossistema? Um ecossistema ele pode ser tanto aquático quanto terrestre. Mas o que é isso? O ecossistema ele é formado por fatores abióticos e os fatores bióticos. Qual é a diferença? Os fatores abióticos é tudo aquilo que não tem vida naquele lugar. Exemplo, a água, o ar, a temperatura, a luz, a umidade, os nutrientes, a energia solar. São coisas que não têm vida naquele lugar, mas eles estão ali. Os fatores bióticos são tudo que tem vida. Então, são basicamente as plantas, os animais, os micro-organismos. Ou seja, flora, fauna e os micro-organismos, né? Agora a diferença entre população e comunidade, na parte de baixo da imagem. Uma população são animais da mesma espécie. Como eu tenho 2 girafas na mesma imagem, a gente fala que aquilo ali é uma população de girafas. Não importa se tem 2, se tem 5 ou se tem 10. Passou de uma, a gente chama de população. Do lado direito, comunidade. Comunidade são várias populações de animais, de seres vivos diferentes. Então eu tenho uma girafa, eu tenho uma árvore e eu tenho um veado. Então eu tenho 3 populações diferentes porque eu tenho seres vivos diferentes. Em cima, o ecossistema. O ecossistema, a gente já aprendeu que é a relação entre os fatores bióticos e abióticos de um lugar. Os fatores abióticos, tudo aquilo que não tem vida. Então o ar, o vento, a água. E os fatores bióticos são os nossos seres vivos, que são a fauna, a flora e os micro-organismos. E a biosfera? Biosfera a gente considera qualquer lugar da Terra que tenha vida. Onde é que tem vida no planeta Terra? Praticamente no planeta Terra inteiro, né? Então, um resuminho da aula de hoje. A gente aprendeu sobre habitat, que é o local onde a espécie pode ser encontrada, é o local onde ela mora, né? Nicho ecológico é a função que a espécie desempenha no seu meio. População, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Comunidade, conjunto de populações. Ecossistema, interação entre a comunidade, que é os fatores bióticos, com os fatores abióticos. Biosfera, local da Terra onde é possível existir vida. E também tem aí, eu adicionei mais 2 palavrinhas que são importantes, a gente sempre fala em ecologia, que é o quê? Preservar e conservar. Qual é a diferença? Preservar é você não mexer no meio ambiente, deixar ele seguir o fluxo dele sozinho. E tem o conservar. O que é o conservar? O conservar é você mexer naquele meio ambiente, mas mexer nele como? Com responsabilidade. Quando a gente fala de mexer com responsabilidade, a gente fala o quê? A gente fala que a gente está sendo sustentável. Aí um quadrinho, ó, a ecologia é a interação dos seres vivos com o ambiente. Esse ambiente ele é composto de fatores, que são os fatores bióticos, que são os seres vivos, e os fatores abióticos, que é o clima, a temperatura, a umidade, água, vento. A interação desses dois formam os ecossistemas. Os ecossistemas formam a biosfera. Do lado esquerdo, os seres vivos formam as comunidades, que são constituídas por populações. Essas populações são conjuntos de animais da mesma espécie, que eles têm o seu habitat, que é o local onde eles moram, e o nicho ecológico, que é o cotidiano dele, a função que ele tem no habitat. Por hoje é só, pessoal. Esses são os conceitos básicos de ecologia. Na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco mais sobre ecologia. Tchau e até a próxima.